E apertem o play aí também. Em progresso. Bom, vamos começar fazendo a nossa prece. Já todos aqueles preparem a água, deixem a água do ladinho aí, que é importante, sempre nesse momento, ela cada vez sendo mais fluidificada. Ó Senhor, bom Deus, pedimos com muito amor esse momento, que possamos ter não só o nosso coração, mas a nossa mente aberta para aprendermos no amor, com amor e por amor. O aprendizado do nosso Mestre Jesus. A linguagem do amor. Ilumina, Pai, a todos aqui presentes e conectados, encarnados e desencarnados. Que todos possam ter o mesmo aprendizado e, principalmente, a mesma energia de amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, Senhor. Então, vamos começar a ler a leitura das questões, tá bom? Vamos virar a câmera aí, virando a cabeça. Estou agora com... Tá pegando todo mundo, gente? Todos. Aqui tá. Ok. Ok. Pronto. Podemos colocar. Ah, você quer colocar aquela grande? Aqui, ó. Você vem aqui no view. Tá vendo aqui, ó? Ah, você põe nisso aqui. Beleza? bom, a Maria Francisca irá ler qual questão? Então, vamos lá. Beleza? Duas ou três? Passar para a Maria Francisca. Bem, nós estamos no capítulo que fala sobre lembrança da existência corpórea. Na vez anterior, que foi a primeira terça-feira do mês de agosto, nós vemos a questão número 308, em que Kardec pergunta se o espírito se lembra de todas as existências que precederam aquela que ele acabou de deixar. E os espíritos respondem que o passado se desenvolve diante dele como uma das etapas que a gente percorreu, e ele não se lembra de uma maneira absoluta de tudo, né? Ele vai se recordar apenas daquilo que foi o mais importante, naquilo que tem a correlação com o estado presente. E, com relação às primeiras existências de um espírito, o espírito ele vai se recordar, assim como a gente, quando vai se lembrar da infância, também ocorre. Muitas vezes tem lembranças vagas. Então, em relação às existências anteriores, nós, quando desencarnamos, nos recordamos daquilo que seja importante para a nossa continuidade de evolução como espíritos. É isso que foi respondido na terça anterior, na primeira terça-feira de agosto. E hoje nós vamos para a questão 309, em que Kardec pergunta: como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? E os espíritos respondem: como uma veste imprópria, que o incomodava e da qual se sente feliz por ter se desembaraçado. Então, se alguém quiser comentar, a gente estava comentando sobre isso. Quando a gente desencarna, né, este corpo material, ele vai, como disse, está mesmo, né, nos dizeres de Jesus,
aquilo que vem do pó, o pó volta. E como eu também já comentei algumas vezes aqui, no seguinte sentido, nós somos como tudo a natureza, né? Nós temos o nosso momento de princípio, a formação do nosso corpo, o início pelas formações celulares, depois a composição do corpo, e depois a gente vai entrando no processo de crescimento, até que a gente começa depois ao declínio, que é o declínio da vida corpórea, da vida material. E assim como a gente, quando tem uma roupa, ela não está mais servindo, ela já se desgastou, e a gente tira essa roupa, inclusive se sente mais confortável, o que os espíritos estão dizendo é que, quando a gente desencarna, o corpo também seria como se fosse uma veste, e que a gente está se desembaraçando dessa veste. Alguém quer fazer alguma observação em relação a isso? Se alguém de casa quiser fazer uma observação, fazer alguma questão, fiquem à vontade, tá bom, gente? Levanta a mão, a gente libera o som, porque hoje é realmente um dia em que a gente pode interagir, que a gente vai conversar, tá bom? Bem, na complementação dessa mesma questão, o Kardec colocou como questão 309A, ele fez a seguinte pergunta: que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? E aí os espíritos respondem: quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. Isso de uma forma genérica, né? Por quê? Se a gente considerar que nós, no momento do desencarne, tenhamos cumprido todas as nossas obrigações, tenhamos levado uma vida regular, saudável, claro, buscando realmente cuidar desse corpo que está nos servindo de veículo, né? Porém, quando a gente, esse corpo já não exerce mais as funções, a gente vai se descartar dele. Portanto, o que a gente vai sentir na medida em que o corpo entrar em decomposição? Possivelmente, como a gente sabe por todos os relatos, muitas das vezes, até a maioria, a gente nem entra em contato com esse momento, porque já houve o desligamento do espírito e aquilo que é matéria vai se decompor como matéria, né? Então, ainda que o espírito veja, não haverá muitas diferenças. Porém, há alguns casos em especial. Essa questão que o Franco colocou aí com a leitura dessa questão, aqueles espíritos que são mais materializados ainda não têm, digamos assim, a devida consciência ou a consciência mais evoluída, no sentido de que o espírito é imortal e o corpo é passageiro, ele só é um veículo que a gente utiliza durante a encarnação. Aqueles espíritos que não têm essa consciência, são mais apegados à matéria, sentem mais. E na literatura espírita, a gente encontra vários casos, várias narrativas, onde, inclusive, esse tipo de espírito, muito materializado, sofre bastante com isso, porque não consegue se desapegar de alguma coisa que já não tem mais vida, né? Há relatos, inclusive, de que muitos, por muito tempo, ficam ao lado do corpo, né? Como que numa tentativa de alguma forma, se apossar dele novamente, o que não é possível. Então, é como a Fran colocou mesmo. Muitas vezes, e aí também depende exatamente do grau de consciência que se tem em relação a espírito imortal e corpo físico passageiro, a sensação é de que é alguma coisa que foi, mas não lhe pertence mais. Serviu para um propósito, que foi a encarnação, e daqui para frente o espírito tem uma nova caminhada, tem uma continuidade de caminhada, e neste primeiro momento, até que venha uma próxima encarnação, destituído de corpo. É importante que a gente também lembre-se, embora algumas pessoas tenham até o receio de falar sobre isso, e a gente falar sobre desencarne, para muitas pessoas ainda fica sendo um tabu.
E nós estávamos fazendo esse mesmo estudo aqui no início dos trabalhos, porque toda primeira terça-feira do mês é assim que sempre vai funcionar. Nós temos essa reunião agora virtual, mas antes, às 7 horas, a gente tem, né, sempre o mesmo estudo com as pessoas que estão aqui presentes. E uma das pessoas aqui presentes questionou: nossa, mas será que o espírito vai acompanhar e ver e vai até sentir o corpo em decomposição? Então, pode acontecer. Não queremos dizer que é regra e que, assim como os espíritos disseram, normalmente o espírito vai olhar para aquilo como algo que foi serventia e agora não é mais. Porém, há determinados casos. Que foi esse que o Nivaldo disse. Um espírito que seja muito materializado, que não tenha nenhuma consciência, não queira ter nenhuma consciência de que existe uma vida no espírito, esta sim é a verdadeira vida, e que esta aqui é uma coisa temporária, então é possível que ele fique realmente conectado naquele corpo e, dependendo dos laços que ele mantenha, daquele apego que ele tenha, eventualmente a conexão dele ainda existe e ele vai se sentir mal ao presenciar a decomposição desse organismo físico. E ainda nós temos alguns casos de pessoas que suicidam-se. Né? Nós estamos no setembro é considerado um mês de prevenção ao suicídio, é o Setembro Amarelo, como a gente já falou aqui outras vezes, e vai continuar falando no assunto, que é muito importante a conscientização, já que é mais do que provável que o suicídio é prevenível, né? Então, é importante que a gente sempre tenha conhecimento sobre isso. Então, há casos, sim, de suicídio, em que o suicida fica conectado ao corpo e até sinta todo o processo de decomposição. Por quê? Porque o suicídio é algo totalmente contrário à programação que foi feita. Nós temos um processo reencarnatório, que é uma programação, nós somos privados, nós somos abastecidos de um fluido vital, que ele tem um período determinado para que funcione aqui nessa Terra, né? E existe um tempo para que ele seja exercido, até que ele seja extinto naturalmente pelo declínio das funções vitais. Acontece que uma pessoa que se suicida, obviamente, ela está indo contra a natureza, porque ela está ceifando aquela vida enquanto naquele organismo ainda existe muito fluido vital. E, portanto, se existe o fluido vital, existe toda a conexão de todos os liames que fazem a conexão com o corpo físico e do espírito, do perispírito, né? Enfim, o que acontece é que a pessoa, muitas das vezes, não é regra geral, a gente sempre tem esse cuidado de falar, porque, afinal de contas, suicídio, as causas que levam uma pessoa a se suicidar, a ceifar a própria vida, são muito complexas, né? Porém, é importante que a gente saiba que uma das possibilidades é, sim, a que a pessoa, ainda estando com muito fluido vital, então ela vai sentir todo o processo de decomposição daquele organismo. Então, nós estávamos com algumas pessoas, uma das pessoas aqui, nossa, eu nunca tinha pensado nesse assunto. Então, imagina que a gente, começa a sentir e sentir o que acontece quando o nosso corpo está sendo devorado pelos vermes, pelo processo de decomposição natural. Enfim, parece que é horrível, né, falar sobre esse assunto. Aliás, falar sobre desencarne sempre é ainda tabu. E a gente sempre busca estudar e busca esclarecer, porque é natural que a gente encare esse assunto. Afinal de contas, é uma certeza absoluta. Todos nós temos um tempo definido aqui. Portanto, nós vamos ter o tempo de vida aqui e vai haver o desencarne. Não tem chance, não existe alguém que não desencarne. E aí é muito natural que a gente olhe para isso como um ciclo natural que deva ser, realmente. Tá? Então, essa é a questão. Alguém tem alguma coisa a completar sobre isso? Alguém de casa tem alguma dúvida? Pode colocar a mãozinha aí, gente, que a gente libera o som se tiver alguma questão para fazer, tá bom?
Uma outra vez que a pessoa coloca. Se a pessoa clicar e colocar uma mãozinha, a gente vê, tá? Parece bem bacana. Bom, então, vamos passar para a próxima questão? É a seguinte. 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? E os espíritos responderam: algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considere as coisas terrestres. Enfim, acho que a gente deu uma palhinha nisso. O Valdo falou alguma coisa sobre isso, mas a Adriana vai esclarecer melhor. Não sei se é melhor que o Ival, né? O cara fala bem pra caramba. Eu também. Tanto essa pergunta ela é muito interessante, né? Porque tem pessoas que ficam presas, filhos que ficam presos à sua casa, mas tem muito apego à casa, a objetos. Por quê? Porque ele se identificou de uma forma onde ele acredita que aquele objeto ainda ele pode usar, ainda pode ser dele, que seja um baú, que seja uma casa, que seja a cama, que seja um móvel, a pessoa acaba puxando, ela fica presa. Tem alguns casos que a pessoa fica presa ao corpo, tem alguns casos que as pessoas ficam presas à própria casa, onde ela viveu a vida inteira, teve filhos, casou e não consegue se desapegar do material. E isso necessariamente, porque a pessoa era muito rica. Não tem nada a ver. Pessoas pobres, na questão financeira, mas elas podem também ter uma alma pobre. Assim como elas podem ter uma alma extremamente evoluída, extremamente rica, onde ela desencarna e ela acaba sendo recolhida de forma muito tranquila. Mas ela é apegada. Às vezes, da mesma forma, ela pode estar apegada a outras pessoas, ela pode estar apegada a filhos, a esposo, a esposa. Então, o indivíduo, ao desencarnar, por isso que é importante falarmos sobre o desencarne, né? Porque é um preparo para nós. Quando desencarnados que estamos no plano espiritual, nos preparamos para a vida. E quando estamos aqui, encarnados, também devemos nos preparar para a vida após a vida. Então, é um assunto que é importante ser debatido com muito amor, com muito respeito e com muito carinho. A gente tem, né, pela literatura espírita, inclusive, muitos relatos de pessoas que, no apego às coisas materiais, permanecem naquele espaço onde elas viveram e se sentindo ainda proprietários daquilo. E aí pode acontecer, inclusive nesses casos, né, Adriana, alguns processos obsessivos. Porque dependendo da conexão que essa pessoa apegada tenha desencarnado, mas ela está ali presente naquele espaço, naquela casa, com aquelas pessoas, ela, por conta da conexão que ela eventualmente tenha com aquelas outras pessoas, a conexão permanece. E aí não ocorre uma sintonia positiva entre essas pessoas. Por quê? Porque o lugar da gente, enquanto encarnado, é aqui na Terra, exercendo o que a gente precisa exercer, a gente agindo como a gente precisa agir, tocando a vida que é a vida que a gente tem. A pessoa que desencarnou, ela necessariamente ela precisa se desconectar desse espaço aqui, que já não é mais o espaço de encarnar, para ir para o plano espiritual e continuar a vivência de outra forma.
Mas a questão da materialização, das pessoas que se materialização nesse sentido, das pessoas que se sintam muito conectadas ao mundo material, quanto mais a pessoa não tem a abertura de visão para a vida como uma, aqui na Terra, como uma coisa temporária, mais ela vai estar fixa naquilo que existe aqui de material. Por isso a importância de a gente estudar, por isso que a gente sempre reforça aqui, né? A questão da reencarnação, ela não é uma questão do espiritismo, é uma questão que existe há milhares de anos. A própria Igreja Católica tinha como a reencarnação como presente e simplesmente, em um determinado momento, em um determinado concílio, resolveu extinguir essa certeza que a gente tem, né? Portanto, quanto mais a gente vai trazendo isso para a consciência, mais a gente vai se tornando mais sereno, não só aqui, durante a nossa jornada terrestre. Por quê? Porque a gente vai dando atenção para as coisas que realmente importam. As questões materiais são importantes? São, porque a gente está no mundo material e a gente depende de coisas materiais. Mas a questão aqui é o grau de importância que a gente dá para tudo isso, né? Aí alguém pode dizer, mas é fácil falar quando a gente tem todas as necessidades satisfeitas e tudo mais, então você não liga para a coisa material. Não necessariamente. Há pessoas, como bem o Adriano mencionou, que são extremamente bem aquinhoadas em termos de valores e são muito materialistas, sabe? Aquela história de quanto mais tem, mais quer, e fica realmente apegada a todas as coisas materiais. E outras pessoas que nem tanto têm tanto assim, no entanto, já são pessoas que vão buscar outros tipos de reflexão, de vivência e olhar as coisas pelo que elas realmente importam, que são os valores, que são as coisas que a gente precisa ter de consciência, de viver o momento presente, de olhar as pessoas que estão ao nosso redor, de cultivar os valores que realmente importam. E aí, a Maria Clara falou sobre fantasmas, né? São espíritos que estão ali presos. E, às vezes, o espírito, ele acredita que ainda está vivo. Tem esse também, que não tem a percepção que desencarnou. A minha irmã conta um caso de ela morava numa casa onde era casa germinada. E, na madrugada, ela ouvia o barulho da torneira se abrir, como se tivesse alguém lavando louça. E aí ela perguntou para a vizinha dela, né, se ela estava lavando louça, né, na madrugada, se tinha faltado água, o que era. Ela não lavo louça na madrugada. É um barulho que acontece, mas eu acho que é de encanamento. A mulher não tinha nem se ligado nisso. E aí ela foi saber dessa história dessa casa, que havia um casal de velhinhos que viveram nessa casa por muito tempo. E o velhinho sempre tinha o hábito de lavar as coisas na madrugada. Então ele continuava tendo fenômenos ali acontecendo na madrugada. Então, abria essa torneira, fechava essa torneira. Então, tinha todo um barulho, né? Onde a minha irmã, eu não sei se ela ouvia no mundo espiritual ou se acontecia mesmo dentro da casa. Então, tudo isso e outras casas, outros lugares que às vezes você entra e sente um arrepio, sente uma vibração diferente, sente uma coisa estranha, da mesma forma que tem espíritos, casas com espíritos extremamente bondosos, né? Lugares que você se sente amparado, né? É lógico que esses espíritos, eles ficam nesse plano e no outro. O que nós estamos falando são de espíritos que não tiveram a consciência, que desencarnaram ou que estão apegados naquela situação. Teve uma vez que eu fui fazer uma viagem de um grupo espírita, onde fomos num hospital, um hospital desativado, em um leprosário. Era um hospital psiquiátrico desativado. Quando eu olhei na porta daquele leprosário, na porta daquele hospital, vi olhos ali, vários olhos. E aí eu estava
eu tive medo, muito medo, invadiu o medo, onde eu parei assim, falei, não vou entrar. E aí o rapaz estava comigo e falou, não, Adriano, vamos lá, vamos com você. Eu falei, não, não vou ficar aqui. E ele insistiu e falou assim, não, vamos. Nesse que ele insistiu, ele escorregou, ele bateu a cara no chão, onde se machucou, tudo. E eu me afastei. Conforme eu ia me afastando, aqueles olhos iam se apagando, né? E aí eu percebi que se eu tivesse entrado ali, com certeza, com a questão da mediunidade, o meu corpo teria convulsionado. Então, quando nós percebemos, onde naquele lugar, com certeza, espíritos que sofreram, não perdoaram, com muita raiva, com desespero. Então, assim, imagine, no leprosário, onde as pessoas, há anos atrás, eram retiradas da família e jogadas lá, né? Elas ficavam praticamente presas, elas não podiam sair. Então, e constituíam família, inclusive, lá também. Então, são situações onde, no dia a dia, ou até em filmes, né? Quantos filmes se veem de espíritos, de aparições, de fantasmas, mas não olha a questão do amor, né? Não existe o amor ali dentro desses filmes, onde esses espíritos que estão perdidos ali, eles precisam de amor, eles não precisam de expulsar. Imagina que você está na sua casa, a pessoa está com esses velhinhos. Ele está na casa dele, lavando a louça dele, e chega lá um padre, ou um pai de santo, ou um pastor, e vai, demônio, vai para fora, vai, espírito maligno, vai para fora. Como é que você sente alguém te expulsando da sua casa, né? É lógico que você vai ter uma ira a mais. Então, pode acontecer fenômenos? Sem dúvida, pode acontecer. Então, esses espíritos eles estão perdidos na ignorância. Eles precisam de ajuda, de amor, para encontrar novamente o caminho, encontrar novamente o processo da evolução. E não serem expulsos. Só para lembrar, as primeiras manifestações de espíritos e que deram causa, inclusive, para o surgimento de vários estudos e de serem noticiados, por exemplo, nos Estados Unidos, aconteceu em uma casa em que ela começou a ter vários fenômenos e era uma casa que ela estava sendo considerada mal assombrada. E a partir daí o pessoal começou com médiuns e tudo mais, depois, quem quiser ter a curiosidade, lê a história do início do espiritismo, de como as coisas começaram a ser faladas sobre espíritos lá nos Estados Unidos. Então, foi um período bem como é que fala? Temporário, no mesmo tempo da época do início das mesas girantes lá na Europa. Né? Contemporâneo. Isso, obrigada, Continua falando. Então, isso é um fato, né? Às vezes as pessoas ficam tão apegadas ali naquele espaço e elas não, às vezes até nem se dão conta de que tenham realmente desencarnado, né? Isso é uma coisa. E o Adriano citou a questão de filmes. A questão da pessoa ficar muito presa, às vezes a questão não é simplesmente as coisas materiais, né? A questão aqui às vezes, há questões emocionais e espirituais para serem resolvidas, né? Eu me lembro daquele filme O Sexto Sentido, em que o psicólogo lá, ele não percebeu que ele tinha já desencarnado, né? Mais antigo, todo mundo já viu. Acho que todo mundo já viu. Então, ele não tinha percebido que ele havia desencarnado. Por quê? Porque havia uma questão emocional a ser resolvida. Poxa, eu não assisti esse filme ainda. Agora já era. Já dei spoiler. Enfim, só para poder lembrar exatamente sobre isso, né? A gente precisa sempre estudar, aprender e ir dissolvendo esses tabus, né? Para que a gente possa realmente passar a dar importância ao que realmente importa.
E vamos finalizar por aqui. Adriano, dá mais uma questão. Dá mais uma. Pode ter mais uma. Olha, a 311 diz assim, Kardec perguntou, o respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos, ou seja, atrai a atenção dos espíritos para esses objetos, e eles consideram esse respeito com prazer? E os espíritos responderam, o espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento o que o atrai para vós, e não os objetos. Está aí uma coisa super interessante para a gente fazer uma reflexão, né? Muitas vezes acontece e a gente tem muito isso na nossa cultura. Muitas vezes acontece, uma pessoa vai e falece. Aí as pessoas, eu não quero nem mexer naquilo lá, a pessoa morreu. A pessoa morreu, tá? Aquelas coisas ela deixou. Se a gente olhar para aquelas coisas com carinho, porque pertenceram àquela pessoa de quem a gente gostava, com certeza aquele espírito vai receber essa nossa vibração, porque o que vai ser percebido, na verdade, é o pensamento. O objeto é uma coisa material que representa o afeto ou desafeto existente. Portanto, quando alguém falece, talvez, né, cada pessoa que vai decidir, a melhor destinação seja que aqueles objetos que pertenceram à pessoa que desencarnou, eles possam ser distribuídos, encaminhados para pessoas que farão bom uso desses objetos. Porque para o espírito não importa mais nada. Não é o objeto que carrega nada a energia da pessoa que desencarnou. É o pensamento que nós enviamos. O objeto, ele só nos traz aquela pessoa à lembrança. Portanto, se a gente quiser manter alguma coisa que a gente sabia que para aquela pessoa fazia sentido, algum objeto mais específico de que a pessoa gostava muito, então, toda vez que a gente pegar naquele objeto, a gente vai lembrar da pessoa e é esse pensamento que vai voltar. É esse pensamento que faz a conexão com a pessoa que desencarnou. Então, ela vai sentir a nossa vibração, né? Eu posso dar um exemplo que me ocorre, é o seguinte, minha mãe tinha um relógio que ela gostava muito. Não tinha, desde que eu me entendo por gente, ela tinha aquele relógio. O relógio está lá comigo, como outras coisinhas. Cada vez que eu vejo aquele relógio, não funciona mais, é um relógio velho. Mas cada vez que eu vejo aquele relógio, eu emito um pensamento de carinho para mim. Eu tenho certeza que ela vai receber essa vibração. Portanto, não é o objeto. Então, se a gente olha para algum objeto que aquela pessoa que se encarnou deixou, não é o objeto em si que importa. O que importa é o pensamento que a gente destina para a pessoa. Essa é a conexão, né? Até sobre destino, né? Quando o Nivaldo, a mãe dele, desencarnou, ele doou a mesa e as cadeiras, né, para o centro. Então, hoje, o nosso altar tem a mesa que era da mãe do Nivaldo. Então, toda vez que eu olho para a nossa mesa, eu lembro, imagino o Nivaldo. Como vem essa lembrança carinhosa, como vem essa lembrança de afeto, né? A poltrona também, isso mesmo. Teve alguma coisa, Rita? Não, né? Sim, as cadeiras. As cadeiras e a mesa, né? Isso. Tem um armário instalado. O armário também. Então, assim, imagina que o centro ele foi equipado, né? E um destino muito afetuoso, porque tem essa lembrança sempre dela, né? No sentido, eu encontrei ela algumas vezes, acredito que ela vai nessa situação fazer se ela estivesse aqui, ela ficaria muito feliz onde vieram parar os objetos dela
com essa reverência que a gente acaba fazendo, né? Dar destinos, né? Eu também tenho uma escova onde eu e Miguel nós disputamos a escova porque era a escova do vovô José. Escova de cabelo. Escova de cabelo. É a escova de cabelo do vovô José. Então meu pai tinha uma escova lá, uns 20 anos a escova muito boa até hoje, mas sempre e nem usamos tanto a escova, mas a disputa é mais pelo objeto de carinho, né? Sim, pelo menos. Pelo livro. Não, deixa eu colocar na minha gaveta, ele vai lá, pega na minha gaveta, põe na dele. Então, assim, é a lembrança do vovô José, né? Isso é muito legal. Então, para que possamos ter essa consciência, né? O que podemos fazer, o que podemos deixar e o que podemos receber, né? Teve uma vez uma meditação que falava sobre os lugares onde estavam as pessoas, né? O cemitério. O cemitério é um grande, na verdade, ali é um grande amparo para os espíritos que desencarnam. Em cima de todos os cemitérios há sempre um hospital de suporte, como se fosse um pronto-socorro para auxiliar. Tem pessoas que se sentem muito bem em cemitérios. Sente uma paz, sente uma quietude, Tem pessoas que não se sentem tão bem, sentem angustiadas, assim como algumas igrejas e assim por diante. Hospitais são lugares de pouso e decolagem, né? O hospital, então, se fala, nasceu e desencarnou. Então, assim, pouso e decolagem. Esses lugares são lugares que algumas pessoas sentirão uma sensação ruim, outras sentirão muito bem. Eu tenho uma irmã que ela adorava ir no cemitério na adolescência, era uma fase meio rebelde também, mas ela adorava, ficava no cemitério. Até um dia que alguém chamou o nome dela e não tinha ninguém. Ela parou de ir no cemitério e pronto, né? Mas pela questão da sensibilidade dela. Então, como isso acontece. Tem pessoas que se sentem super bem, sentem aquela vibração. Por quê? Porque ela está bem e ela vai se conectar a grandes espíritos que estão amparando ali os espíritos que estão perdidos, ou estão sofrendo, ou estão com medo, ou estão sentindo frio, e sentem, né? E não entenderam que desencarnou, ou querem ficar ali, querem ficar naquele espaço, se sentem bem naquele espaço, não aceitam ajuda, mas não querem fazer mal, querem só ficar ali. Então, esses são... Por isso que eu gosto muito da terça-feira, porque a gente traz essas ideias, né? Discute sobre isso, e esse conhecimento. Então, se você for num lugar sentir, ou alguém falou que alguém, aquela energia presa, não tenha medo. Emane amor para aquela casa que de repente desencarnou pessoas lá que estão sofrendo. O medo dos espíritos, a gente não precisa ter medo. Nós precisamos ter compaixão. Possamos auxiliá-los a eles se libertarem daquela dor, né? Porque, por mais que, às vezes, o espírito nem possa nem sentir a dor, mas ele está ali parado, né? Preso ao tempo. Tem espíritos que ficam 200, 300 anos numa situação. É muito triste isso, né? É um atraso muito grande. Então, tem mais amor. Sempre. Vai ligar, poxa, morreu fulano nessa casa é uma assombrada. Então, que Deus abençoe esta casa para que esse espírito encontre luz. Não, como falamos, encontre luz, né? Encontre o caminho dele. Caminho para a evolução dele. Justamente. Vamos fechar? Então, todos de posse aí, a água para que ela possa ser fluidificada com muito amor e carinho, esses espíritos de luz que habitam, né? Não só aqui no centro espírita, mas nesse momento
nessa conexão estão ali espíritos amigos, espíritos parentes queridos, que se colocam nesse momento para fluidificar a nossa água, os nossos mentores, os nossos guias, os nossos protetores, que eles possam fluidificar com muito amor a nossa água, para que possamos sentir em nosso corpo físico a mesma paz, a mesma luz que sentimos em espírito. Ó Senhor Deus, ilumina a todos nesse momento que buscamos o conhecimento, para nos libertar da ignorância terrena. Muitas vezes, com um grande preconceito, esquecemos que há vida após a vida. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Liberar o som. Liberando o som aí, liberando o vídeo, dando aquele tchau Vamos lá. semanal. Para Tchau, todos semanal. nós. Tchau, semanal. Vamos lá. Todo mundo pode. Todo mundo. Fiquem com Deus. Tudo Cada de um bom pode para liberar o vocês. seu. Cada um pode Grande liberar seu abraço. microfone se quiser. Até terça-feira que vem, Boa noite. nesse mesmo canal. Boa noite. Nesse canal, bate-canal. Simplesmente Amor. É isso aí. Boa noite, pessoal. Beijo.